São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Hoje é o dia 29 de setembro de 2019. Nossa lição de hoje: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Então, nós vamos estudar uma lição na sequência dos nossos estudos do Gênesis, que faz, por assim dizer, a introdução de uma nova parte dentro do livro de Gênesis. Vimos que o Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11, é uma parte do livro de Gênesis que demandou vários tipos de análises para que nós pudéssemos ver a contemporaneidade desse livro e como ele, do ponto de vista da história, realmente comporta o que se chama de historicidade. Quais são as características da Bíblia quando lida como escritura? Começando. Inspiração. Veracidade. Inspiração, harmonia, veracidade histórica, é isso? Ou é veracidade e confiabilidade histórica? Veracidade e confiabilidade histórica. Quando o livro possui essas características, gravaram? Não gravaram? Já era para ter gravado, né? Vamos lá. Inspiração, veracidade, harmonia e confiabilidade histórica. Então, essas características marcam a Bíblia e nós precisamos, ao longo dos nossos estudos, como eu falo, precisamos aqui, passado, né? Precisamos de ver como a Bíblia tem de entrar em diálogo com vários campos do saber que, na realidade, a confirmam, né? Porque nós estamos vendo que vivemos num século, a partir do Iluminismo, nós vemos quantos bombardeios foram feitos à Bíblia para desacreditá-la. Um dos grandes bombardeios, principalmente no que diz respeito à veracidade da Bíblia, foram os bombardeios advindos da teoria da evolução. Então, hoje, quando você estuda, você faz principalmente ciências numa faculdade, geralmente a maioria dos professores são ateus ou agnósticos, né, e impõem essa visão evolucionista a todos os campos do saber que você estuda. Você estuda qualquer parte da ciência hoje, ela está impregnada dessa visão, que é a visão do evolucionismo. E o evolucionismo, como nós vimos, é realmente uma falácia, é algo que não tem uma lógica, esse uniformismo do evolucionismo, que o mundo evoluiu por si só, foi originado por uma grande explosão, um ponto de singularidade, e nós vimos as inconsistências do pensamento, por exemplo, de Stephen Hawking, que é o grande físico aí do século. Nós vimos como é inconsistente, quando analisamos o livro dele, O Grande Projeto, como é inconsistente ele dizer que o universo criou-se a si mesmo, e a explosão, do Big Bang, que foi, todos nós temos uma noção de explosão como sendo um movimento de caos, de desordem, e a desordem criou essa ordem que nós estamos aí, e ao longo de bilhões de anos isso evoluiu e chegou a ser essa ordem, essa organização, esse planejamento que hoje está por aí. Nós vimos como tudo isso precisa ser confrontado à luz da Bíblia, e exatamente o desafio de confrontar essas ideias tem sido feito. Começou em grande escala a partir do lançamento daquele livro Genesis Flood, que nós vimos aqui, do John Whitcomb e o Henry Morris, e a partir daí
Hoje nós temos os institutos criacionistas de pesquisa. Temos pesquisas dos mais elevados níveis, em que PhD está respondendo a PhD, para poder mostrar a consistência do relato bíblico. Isso para nós é importante, e nós vimos como grandes obras foram publicadas, estão sendo publicadas, né, e hoje nós estamos vendo a importância disso para a confirmação das Escrituras. Antigamente, até lá a década de 50 do século passado, né, praticamente os cientistas estavam, por assim dizer, né, poucos deles tinham a coragem de dizer que eram cristãos, né, e alguns eram cristãos, mas não saiu do armário, usando um termo muito popular atualmente, e ficavam dentro das academias, acuados e só seguindo aquelas normas, tinham que fazer provas em biologia, e dentro daquela macroestrutura do sistema de ensino, totalmente eivado por ideias praticamente absurdas. E isso hoje está aí presente nas escolas primárias, nas escolas de ensino fundamental, de um modo geral, nas escolas de ensino médio, e na universidade nem se fala. Então, vimos como é importante nós termos uma bagagem e uma base para refutar essas ideias e, ao mesmo tempo, mostrar as contribuições positivas que grandes doutores em ciência, cristãos, tá, apresentam para contrapor a essas teorias que não fazem sentido e estão aí na ciência como sendo a palavra final. E, na realidade, não é. Primeiro que ciência é algo que está em construção. Então, vimos que essas demandas, elas são muito pertinentes na abordagem de Gênesis de 1 a 11. Então, nós vimos que até aqui, a questão da confusão das línguas, né, o surgimento dessa multiplicidade de línguas e de etnias e de raças hoje, né, de raça não, a raça é uma só, humana, né, mas essa multiformidade, né, de povos, nações e línguas, isso tem uma origem divina. Aí Deus provocou isso e não é produto de evolução. Então, para nós é muito significativo, porque nós tiramos essa abordagem muito fechada, né, teologicamente, do livro de Gênesis. Nós podemos fazer uma abordagem estritamente linguística, estritamente teológica, mas e as demandas que a ciência contemporânea tem, né, produzido e exigido respostas. Então, nós temos visto grandes trabalhos que têm sido produzidos por doutores na área em todas as áreas, nas mais diversas áreas da ciência, que têm dado esse suporte aos cristãos para que defendam com precisão a sua fé em qualquer ambiente que estejam. E isso atendendo aquilo que o apóstolo Pedro disse, estando sempre preparados para responder com toda educação, com mansidão e temor, a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Então, esta é uma ordem, né, que o apóstolo Pedro dá e que no século XXI exige muito de nós. Exige conhecimento linguístico, exige conhecimento científico e exige uma base muito grande. Por isso, Deus tem levantado grandes homens aí que estão dando essas contribuições. E então vimos que nosso enfoque, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, né, mostrou essa contribuição. Eu creio que poucos viram essas contribuições nos nossos estudos bíblicos, né, com exceção àqueles que estão nos acompanhando no grupo de estudo, estudando a Bíblia em classe, mas poucos viram como essas contribuições são importantes para hoje você poder fazer soar a sua voz em qualquer ambiente que você esteja. Isso é muito, muito significativo. Uma das grandes obras que a gente indicou, que ainda nem foi traduzido para o português, mas que responde a inúmeras questões, é esta obra In the Beginning, no princípio. Compelling Evidence for Creation and the Flood. Então, evidências convincentes, né, para a criação e o dilúvio. Aqui dentro desse livro tem uma teoria que está
revolucionando a geologia, o estudo da geologia, que é a teoria das hidroplacas, mostrando como o dilúvio dá explicação para muitas coisas que a geologia, até o presente momento, né, com a sua visão evolucionista, trouxe cada explicação sem pé e sem cabeça. E então, a partir dessa teoria criada pelo Walt Brown, então hoje você tem uma explicação para muitos fenômenos científicos e tudo está sendo comprovado na prática, na experiência. Isso para nós traz o quê? Mais segurança de que a Bíblia é verbatim a palavra de Deus, literalmente a palavra de Deus. E nós estamos então estudando esses primeiros estágios da revelação. Vocês imaginem como a Bíblia é um livro vasto. Nós estamos nos primeiros estágios da revelação. E essa revelação é progressiva. Então Deus vai descortinando o seu projeto, o seu grande plano, que irá culminar com a vinda do Messias. Nós vimos no proto-evangelho. Qual é o proto-evangelho mesmo que nós vimos? Quem lembra? Tem uma mensagem, que essa mensagem é o que nós estamos mostrando, que ao longo do estudo de Gênesis e de todo o Antigo Testamento, nós iremos perceber como Deus está conduzindo aquilo que ele disse no proto-evangelho. Qual é o proto-evangelho? Gênesis 3,15. O que diz Gênesis 3,15? O que é proto-evangelho? O evangelho anunciado em primeira mão. Né? Isso aí vai permear toda a revelação do Antigo Testamento. Como também 3 conceitos básicos, né, que até o Van Groningen usa para fazer a sua descrição do Antigo Testamento, da revelação messiânica do Antigo Testamento, são os conceitos de reino, o conceito de pacto e o conceito de mediador. Então esses 3 conceitos ele chama de Mitte. Mitte é uma palavra alemã que significa ao meio. É um conceito que perspassa toda a revelação do Antigo Testamento. Então ele tem 3 livros. Primeiro, em primeiro lugar, ele delineou isso no livro chamado Revelação Messiânica no Antigo Testamento. E depois, né, ele escreveu 3 livros, Criação e Consumação, em que ele desenvolve, vendo livro por livro, como os conceitos de pacto, de reino e de mediador passam toda a revelação progressiva do Antigo Testamento e Novo Testamento, culminando lá na nova criação. Então ele faz essa abordagem em 3 livros que já foram publicados, inclusive em português. Tá? Então, esse proto-evangelho vai dar exatamente uma linha para você saber para onde a história está caminhando. Nós chegamos àquele episódio em que houve um juízo de Deus. Deus julga os homens por conta de um projeto que eles fizeram que iria, né, se colocar em contraposição ao projeto de Deus, que eles se espalhassem e povoassem a terra. Este era o propósito de Deus. Eles não queriam ficar concentrados, né, e terem um referencial para todas as vezes estarem ali unidos ao redor daquela torre. Então Deus, para desconstruir esse projeto, confunde as línguas, e aí nós temos a gênese das línguas que existem no mundo contemporâneo. Então nós vimos isso. Como também no capítulo 10 vimos a Tábua das Nações. A Tábua das Nações anunciou de forma prolética, né, que havia línguas diferentes dos povos, sem dar uma explicação. O pastor Luiz já sabe o que é prolepse, né? Prolepse e analepse. Nós vimos bastante esse conceito lá em casa, até pela madrugada. Né? Então, deu uma prévia de que os povos estavam divididos nas suas línguas e sempre fazendo essa ênfase conforme nós vimos. Até que no capítulo 11 dá a explicação do evento que proporcionou essa intervenção divina para fazer com que os homens se dividissem e os povos de mesma língua se unissem e saíssem para povoar a terra. Então, o livro do Gênesis ele é importante pelo fato de ele dar as origens do que nós vemos hoje. Outra coisa importante que nós vimos, já achou aí o proto-evangelho?
que é que diz? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vimos isso aí, que é o proto-evangelho. É a primeira... E para quem foi anunciado o proto-evangelho? Para a serpente. Isso é importante. Daí vocês vão ver a luta da serpente, tá, com a sua semente, né, sempre fazendo oposição ao projeto de Deus, e isso se estende por toda a história do Antigo Testamento. Tá? Neste fluxo, tá, de história, nós vamos vendo Deus fazendo o quê? Deus vai elegendo. O conceito de eleição é importante, que Deus vai elegendo e vai separando aqueles que são da semente da mulher, que vai culminar na semente da mulher, né, no descendente, que é Cristo. Tá? Então, aí nós vamos vendo esse princípio da eleição. Isso vai ser agora, né, mostrado de um modo que a gente sai dessas nuvens, né, de juízo do capítulo 11, e agora entramos no capítulo 12, quando surge o protagonista dessa história, que é chamado o pai dos que creem, que é Abraão. Então, ele, quando é chamado, tem o seu nome, Abrão, né? E depois que o nome dele é mudado para Abraão. Qual a diferença entre Abrão e Abraão? Avram e Avraham, no hebraico. Qual é a diferença de sentido disso? O que houve aí de mudança? E de Sarai para Sara, qual é a diferença, né, dessas mudanças aí dos nomes? Quais os significados desses nomes? Pergunta que eu deixo para vocês responderem. Tá? Então, nós vemos que a chamada de Abrão é exatamente Deus dando continuidade ao seu projeto de eleger aqueles que pertencem à semente da mulher, que serão o quê? Serão aqueles dos quais descenderá, dos quais, né, que darão origem ao Messias prometido, ao Redentor. A partir da compreensão da história de Abrão, né, com quem Deus faz um pacto com Abrão, e este pacto é um pacto que vai mostrar como a proposta de Deus não culmina apenas no nascimento da nação de Israel, mas transcende a formação da nação de Israel. Ela simplesmente serve como depositária, tá? Depositária da revelação divina, tá? E aí Israel tem a revelação que carrega ao longo de todos os anos, e depois nós hoje temos isso como um brinde daquilo que Israel fez na preservação, na compilação da palavra escrita de Deus. Deus foi falando, foi orientando, e eles foram escrevendo isso tudo, e hoje nós temos no nosso chamado Antigo Testamento, que nós vimos que pode ser melhor chamado de Antigo Pacto, tá? Hoje nós temos essa riqueza que nos dá entendimento para nós compreendermos o novo pacto. Sem nós entendermos a sequência, né, desses pactos que Deus vai fazendo ao longo dos anos, nós não temos condição de entender o que é o novo pacto, nem a que ele se propõe. Tá? Então, quando nós temos essa perspectiva macro, né, vemos a história como um todo, vemos que Deus está guiando a história e vai escolhendo aqueles, né, vai fazendo aquela segmentação e vai mostrando para nós, que estamos atentos no proto-evangelho, quem pertence à semente da mulher e da qual vai culminar o Senhor Jesus, a vinda do Messias. Dele então, do Messias então, é que cumpre-se a palavra de Deus na promessa que ele faz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, com essa visão, nós vamos ter assim a condição de estudar as lições, mas sempre acompanhando a macroestrutura. Nós vimos que a estrutura literária do livro nos ajuda muito para que nós possamos entender essas diversas sequências. Então agora nós estamos estudando qual é a Toledot, qual é a origem aqui de quem? Quem é que dá essa base aí para nós estudarmos acerca de Abraão? A divisão aí é de quem? Vimos na aula passada. Do Tera, que é o pai de Abraão.
ou Terá, o pai de Abraão. Então, na realidade, quando Deus coloca em evidência o pai de Abraão, a figura que salta em proeminência é o filho dele, é Abraão. E aí você vai vendo essas escolhas de Deus. Na sequência você vai ver Esaú e Jacó. Quem Deus escolhe? O eleito e o não eleito. Você vai ver que Jacó é o eleito. Tá? Entre os irmãos os filhos de Jacó, lá na frente, vocês vão ver. O que acontece? José se destaca. Então é com esta linhagem aí que você vai vendo a linhagem que vai levar ao Messias Jesus. Então, com os olhos fixos nesse modo como Deus está conduzindo a história, você não se perde ao ler o Antigo Testamento. Se você não tiver essa visão ampla de onde a história caminha e para onde ela caminha, você não tem condições de entender o que Deus está fazendo ao longo da história e, paralelamente, tem pouca base para interpretar o que Deus está fazendo hoje na história do seu povo. Hoje nós estamos vivendo também no momento singular da história do seu povo. Nós agora somos os participantes, os protagonistas desse projeto que começa lá no início da criação. A obra de Deus, ela começa no início da criação. Então nós estamos aqui estudando o patriarca Abraão e vamos estudando a história até chegar na nossa participação nessa história. Qual é o nosso papel nessa história? Deus falou para Abraão, Deus tem falado conosco. Nós temos a palavra de Deus nos revelando o seu plano, o seu projeto, o seu desejo, aquilo que Ele quer concretizar, o estabelecimento do seu reino. Então, nós vamos vendo isso acontecendo ao longo da história do Antigo Testamento, do Novo Testamento e até chegar aos nossos dias. E você vai percebendo que nessa história sempre tem aqueles que se destacam como instrumentos, que Deus usa para poder levar o seu projeto adiante. Isso vai acontecer até a consumação. Então, é importante estudarmos esse desenvolvimento da revelação progressiva, sempre mantendo em mente que Deus está selecionando os seus e esses Ele está integrando hoje no seu corpo, no corpo do seu Filho, que é a igreja, e isso vai nos fazer ver o papel que nós estamos desempenhando. Porque nós, e às vezes muitos parentes de nós não estão dentro desse projeto, então você vai entender que Deus tem uma escolha, Deus faz uma seleção. É a eleição o princípio que está por detrás disso tudo. Então isso é muito importante para nós entendermos a chamada de Abrão, como esse ciclo de Abrão é um ciclo bem longo. E por que é bem longo? Por que vários capítulos são dedicados a ele? Porque ele é um ciclo importante. Tudo quanto é importante, nas escrituras, quando se dá bastante ênfase, quando se tem bastante material falando a respeito de um personagem, é porque ele é um personagem importante. E isso é um personagem importante, tanto positivamente como negativamente. Mas sempre nós vamos destacar esse elemento. Se um texto das escrituras dá bastante informações acerca de um evento, como nós vimos o dilúvio é um evento importante. Hoje é que se está descobrindo a importância do dilúvio para as descobertas científicas realmente serem reconquistadas e serem trazidas novamente para a perspectiva das Escrituras. É o que o apóstolo Paulo disse. Temos de levar todo o entendimento cativo à obediência de Cristo. Não tem para onde fugir. Se o mundo foi criado por Deus, então há leis no mundo que apontam sempre para o Criador. Foi isso aí que escreveu o Douglas Axel. É inegável. Isso aqui é PhD em biologia. Ele mostra aqui uma concha aqui bonitinha. Que coisa bonitinha esse lagarto aqui. O lagarto. É inegável. Como a biologia confirma a nossa intuição de que a vida realmente foi projetada. Vê um lagarto desse aqui, bonito desse jeito, Então está na capa dele, doutor em biologia. Então
Hoje, cientistas estão saindo, né? Porque antigamente ficava todo mundo acuado, né, pelos cientistas, falava dos especialistas, aquilo que você sempre, de vez em quando, ouve, né, na Globo. E alguns dos especialistas dizem, especialista nada, né, propagador papagaio de cursos esquerdistas e tudo mais. Então nós vemos que a importância de nós estudarmos as Escrituras com essa macrovisão é que nos dá cada vez mais substância à nossa fé. Para a gente acreditar e saber, não ter vergonha de dizer, mas o Deus criou o mundo em 6 dias. Você chegar numa universidade e falar um negócio desse, numa universidade de física, de química, de biologia, isso aí era uma blasfêmia. Isso que era uma blasfêmia. Agora eles dizendo que isso aí evoluiu de um ponto de singularidade, sozinho, como disse o Stephen Hawking, deu força a si mesmo para poder explodir, e depois essa explosão foi se organizando bilhões de anos e chegou esta beleza que está aí. Maravilha, isso aí não é absurdo. Aí o Norman Geisler escreveu um livro dizendo: eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Sim, Reginaldo. Pastor, se o senhor estivesse falando para um grupo de pessoas que não fosse cristão, e o senhor usasse esse argumento de eleição de Deus. Deus escolhe um, escolhe o outro, e ele virasse para o senhor e perguntasse para o senhor assim, falasse para o senhor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Se fosse eu, qual seria a resposta que eu daria para essa pessoa? Primeiro você tem que, eu já vou te dar uma ajuda, né? Você tem que levar os textos para os contextos específicos. Mostrar como surge o princípio da eleição e mostrar em que sentido Deus não faz acepção de pessoas. Aí você vai ter que ir para a carta de Tiago, onde surge essa declaração, e aí você vai ter que mostrar o contexto ali, que nós já estudamos aqui, para ver que não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Não tem nada a ver. Não. Aí você tem que levá-lo para Romanos 9. Deus tem o direito de escolher a quem Ele quer. Mas se Ele não escolhesse ninguém, Ele continuaria sendo Deus. Se Ele escolhesse condenar toda a humanidade, quem é que iria discutir com Deus? É o que Paulo diz. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Agora, naquele contexto ali, qual é a questão da acepção de pessoas? Entra um pobre na vossa congregação, e aí entra um rico. Então você dá mais honra ao rico e despreza ao pobre. Esse é o contexto. Então Deus não faz acepção de pessoas, porque tanto o pobre como o rico para Deus, quando estão mortos em pecados, eles são a mesma coisa. E para a salvação eles têm que entrar pela mesma porta. E na igreja só tem um que é importante, que é o cabeça da igreja. Lembra quando nós estudamos Tiago? Então, seria por aí que a gente ia conversar. Mas você ia dar uma resposta, qual seria? Não, na verdade eu não teria a resposta para dar. Agora eu tenho. E aí nós teríamos que levá-lo para Romanos 9, né? Porque Deus escolhe. E aí é importante, se você, por exemplo, está falando com esse grupo de evangélicos, né, que diz, não, que o homem tem livre-arbítrio, né, até o gadareno tinha livre-arbítrio, imagine, né, nós estávamos falando sobre isso lá na nossa casa, né, pastor? O gadareno tinha livre-arbítrio, ele escolheu a si mesmo, sai demônio de mim que agora eu vou aceitar Jesus. Foi assim? Você pega um desses aí que fica falando que o homem tem livre-arbítrio quando está morto em delito e pecados, e você vai perceber que ele não faz nenhum sentido, né, ele dizer que nós escolhemos a Cristo, porque o próprio Cristo diz, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Olha, quando Deus escolhe, Ele faz uso de quê? Deus tem o seu livre-arbítrio. Agora o homem quer dizer que todo mundo tem livre-arbítrio, menos Deus. Deus não pode escolher. O homem pode. Vejam só como é que há uma incoerência. Ele diz, não, o homem tem livre-arbítrio, quer dizer que Deus não tem, não. Então Deus está inferior ao homem no que diz no quesito escolha. Muita gente pensa assim, né? Mas Deus, quando Ele escolhe porque faz todas as coisas segundo o quê? Que o apóstolo Paulo disse? Segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade. Não porque o homem é bonzinho, porque nós vimos 3 categorias. Vimos o bom Cornélio, vimos o religioso Paulo e vimos o gadareno. Para Deus, os 3 precisavam de entrar pela mesma porta. E a porta é única. E isso aí sim, Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um creu na mensagem do Evangelho, entra por essa porta.
Nesse sentido, Deus não faz acepção de pessoas. Mas para a execução de um trabalho, sim. Sim, Deus faz as suas escolhas, e essas escolhas estão condicionadas à vontade dele, que é absoluta, é soberana. Né? E geral, não é do alcance da pessoa que não tem conhecimento, não conhece Deus, o anjo de Deus. Deus é aquele que faz tudo do nada. Então, quase sempre os escolhidos não têm a capacidade para fazer o que ele está mandando fazer. Exatamente. O apóstolo Paulo disse isso, né? Vede que não são a vossa vocação, que não são muitos os nobres, de nobre nascimento, que são chamados, né? Nem os sábios, mas Deus escolheu as coisas até loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Ou seja, para que toda a glória seja dada a Deus. Então, quando Deus escolhe alguém, ele está na responsabilidade, tá, de capacitar quem ele chama para fazer o seu serviço. Aí o Espírito Santo é que vai fazer todo esse trabalho. Tem também a nossa participação, não é? Nós temos que colaborar, né? Por isso que nós essa madrugada lemos algo em que Deus falou para nós acerca disso, né? Para nós, quem não fala bem, procura estudar para falar melhor. Então, há todo um empenho da nossa parte. Mas a escolha é de Deus. E aí a responsabilidade é dele, né? Em preparar aqueles. E geralmente o critério de escolha de Deus é sempre o menos favorecido do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de nobreza, de nascimento. Geralmente a opção de Deus quase sempre é por aquilo que não é, para que ele torne esse que não é alguma coisa. E aí o nome dele apenas é glorificado. O Messias foi figura disso. Exato, ele não nasceu no palácio de Herodes, né? De onde ele veio foi um choque para os judeus. Né? Como é que um rei, representante, vai nascer pode sair no lugar na cidade daquela, Nazaré, chamado Nazareno. Quando você chamar uma pessoa de Nazareno no Novo Testamento, era como se xingasse aquela pessoa, né? Como se fosse um favelado, né? Então, de um modo geral, essa questão da eleição ela é importante, mas é uma questão muito complexa para muita gente, né? Não é todo mundo que tem capacidade de entender a eleição, simplesmente porque não entende a soberania de Deus ao conduzir a história. Então, se fossem usados critérios humanos de escolha, aí então, para avaliar Deus, aí eles teriam muito problema para poder entender isso. E muitos hoje têm problema porque isso aí é uma questão que está vinculada à soberania de Deus. E é a soberania de Deus que faz com que Tera seja importante para gerar um homem importante. Tera não é a figura. Tera não é o eleito para esse projeto, e sim o filho dele. E aí você vai ver Ismael e Isaac. Você vai ver, né, Deus foi feito, ali tentaram, vamos ver essa história mais à frente, mas você vê que o projeto de Deus é com Isaac, e não é com Ismael. E depois vem Esaú e Jacó, o projeto de Deus é com Jacó. Então aí você vai ver isso de modo claro, mostrando que a eleição está totalmente vinculada à soberania de Deus. O Gerhard Voss fala exatamente a respeito disso aqui. Nós estamos fazendo essa introdução, mas ela é importante porque você vai conseguir captar essa linha pela qual Deus vai revelando o seu plano, o seu projeto. E isso é algo que vai descortinando paulatinamente, né? Gradualmente. E aí você vai tendo essa compreensão. O princípio da eleição, quando ele fala na revelação no período patriarcal, o Gerhard Voss, que é um teólogo reformado, ele diz o seguinte: o primeiro princípio excepcional do procedimento divino para com os patriarcas é o da eleição. Então, você pode acompanhar ali. Até agora se tem lidado com a raça como um todo. Ou, como no caso de Noé, houve eleição de uma nova raça a partir da antiga que havia sido entregue à destruição. Então nós vimos como Deus escolhe a Noé dentro daquele universo enorme de opções de escolha. Por que Deus escolheu a Noé? Foi o seu beneplácito em operação. Aprove a Deus escolher a Noé. Ele sabe todas as razões
que o levaram a escolher a Noé. E depois você vai vendo que dentre a semente de Noé tem aquela que se destaca, e você vai ver, opa, essa daqui está na linhagem da semente da mulher. Então você vai vendo que Deus vai fazendo essa eleição. É um princípio de escolha que tem critérios totalmente divinos. Só Deus sabe como Ele vai conduzindo essa história. O importante é sempre perceber que, ainda que pareça que a semente da serpente, né, vai eliminar a semente da mulher, como em episódios como aquele da época de Esther, né, você percebe muito bem a preservação de Deus e a manutenção da fidelidade do seu pacto. Tá? Isso é importante também no estudo da vida de Abraão. Aí você vai ver que gigantes espirituais, eles não nascem prontos, não. Eles são feitos. Há todo um processo através dos quais Deus faz esses gigantes espirituais surgirem. Eles não nascem prontos. Deus chama Abraão, faz promessa, pronto, virou um gigante espiritual. Você vai ver que a coisa não funciona assim. O modus operandi dessa construção de gigantes na fé, você vai ver através da história do nosso patriarca. Ele tem desafios enormes a vencer, mas Deus vai insuflando nele fé e experiência, de modo tal que ele chega àquela estatura para depois, então, quando Deus faz a exigência suprema a ele, ele consegue atender e, em esperança, crer contra a esperança que ia ser pai de uma grande nação. Mas a princípio ele fracassa. E aí nós vamos ver isso aí na história de hoje. Só dando esse fechamento aqui no Guerrados Foz, para nós entrarmos na lição propriamente dita, eu não sabia que ia falar tanta coisa a respeito dessa introdução, mas eu acho que era importante para nós termos um panorama de como a história vai caminhando e como nós nos encaixamos nessa história. Não é? Isso é importante. Aqui, uma família é tirada entre o número das famílias semíticas existentes e com ela, nela, Deus dá prosseguimento ao seu trabalho revelatório. Onde, após isso, a revelação é esporadicamente endereçada àqueles que estão fora dos limites da eleição. O motivo é que eles tinham entrado em contato com a família escolhida. Assim, todo o curso da obra especial de Deus é confirmado dentro do estreito canal de um único povo. Deístas e toda a sorte de racionalistas argumentam em razão disso sobre o caráter inacreditável do sobrenaturalismo da Escritura. Segundo o argumento deles, se Deus tivesse se dado ao trabalho de introduzir tal processo sobrenatural, ele certamente teria se esforçado por fazê-lo universal. É aí que eles se enganam. Porque a eleição é um processo de fato seletivo em que Deus apraz a Deus a se revelar àqueles que ele escolheu. Deus falou com Noé e não falou com aqueles milhões que já existiam na sua época. O diálogo de Deus foi com o seu escolhido. Deus fala com Abrão, não fala com Tera, nem com a vizinhança onde ele morava. Ele escolhe Abrão e a ele se revela. E a partir daí começa a falar com ele, a orientá-lo, e vai entrando em diálogo. Ele se torna esse protagonista da história, com o homem com quem Deus fala, o homem que orienta. Inclusive, tem um texto que diz: poderia eu ocultar alguma coisa a Abraão, visto que ele há de ser o pai de uma grande nação? Um homem que se chamou amigo de Deus, um homem que se tornou íntimo de Deus. Então, mas isso aí deveria ser numa escala universal. Se Deus fizesse isso numa escala universal, a história seria outra. Deus tem um projeto. E esse projeto ele desenhou e ele o conduz de acordo com o modo como ele desenhou. Aí o homem não pode meter o seu bedelho. E o Paulo até chega a dizer: quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Pode o vaso dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Percebe? Então isso aí é algo que assusta muitas pessoas, A eleição assusta muitas pessoas. Inclusive tem crentes assustados com a questão da eleição. Por quê? Porque eles não compreendem nem aquilo em que eles estão envolvidos, e muitos deles não têm convicção dessa relação de eleição com Deus. Aí eles preferem anular isso que a Bíblia claramente diz que é eleição, porque eles não têm convicção, não têm certeza.
Eles não têm aquilo que o apóstolo Paulo disse: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que estamos envolvidos com Deus. Somos aqueles com quem Deus fala, com quem Deus interage. Não é? Então, eles têm esse pavor, eles têm mais medo da eleição do que outra coisa. Por quê? Porque não tem essa visão mais ampla e essa comunhão mais íntima com Deus e com as Escrituras. Daí, eles têm esse procedimento. De um modo geral, a gente vai ver aqui nesta lição quanto nós precisamos estar atentos, né, ao processo de chamada de Abraão e o que Deus faz na vida de Abraão, né, e como isso pode nos instruir também na nossa relação com Deus. Então, a partir daí, vamos lá da nosso início aqui, o nosso startup, porque senão nós temos muitas coisas a dizer, e aí vocês vão ficar aí com relação, né? Ver Abraão, né, desde a sua chamada, como isso é visto no Novo Testamento, Romanos 4, vai lá ver como Paulo fala a respeito de Abraão, vai lá na frente, vê Tiago, o que fala a respeito de Abraão. Então isso tudo, né, demanda um estudo muito amplo, e nós estamos apenas uma classe para nós termos um panorama aqui da nossa lição. Então Deus chama a Abraão, ele faz promessas. Então aqui o pacto abrâmico é centrado em promessas. Quando Deus faz uma promessa, e essa promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa que não é condicional. O pacto abraâmico, vocês vão ver que não é tem o aspecto da soberania de Deus em realizar esse projeto que ele promete a Abraão. Tá? Existem aspectos condicionais, mas existem aspectos que são vinculados à soberania de Deus, que ele seria pai de uma grande nação. Isso foi estabelecido pela soberania divina. É algo que não teria como não acontecer. Tá? E isso é importante nós vermos dentro da nossa lição. Daí, vamos aqui. O nosso texto áureo, né, é exatamente o que configura esta grande promessa de Deus. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vai contando aí o que está dentro desse versículo. Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então isso aí, Deus está empenhando a sua soberania ao dizer isso. Isso é muito importante. E diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Contou? E fecha com: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7. Tá? Então isso é a completude. O pacto de Deus com Abraão, que está baseado e centrado na promessa, tem um escopo muito vasto que atinge a nós, hoje, gentios, crentes em Cristo, filhos de Abraão pela fé, e atinge a toda a obra de Deus em todas as nações, como Deus fala para esse homem de um modo extraordinário. Então isso é importante. E a primeira pergunta. Vamos agora então ao texto propriamente dito. De onde o Senhor Deus mandou que Abraão saísse, e para onde ele deveria ir, e o que foi prometido que ele seria, e em que ele seria engrandecido. Então nós vamos aqui ver os versículos 1 e 2 que dão essa base, e isso é muito importante. Vamos aqui ao meio da revista aí. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele dá ordens aqui a Abraão. Você observa bem que até aqui, né, é importante observar que quando termina o capítulo de número 11, você não vê absolutamente nada aqui vinculado à questão do aparecimento
né, e de como Abraão nasceu, e como ele cresceu, e como é que foi a infância dele, como foi a juventude, né, e o autor sagrado pula aqui 75 anos da história de Abraão. E nós vamos saber muitas coisas, mas apenas aquilo que Deus achou que é importante para nós sabermos. Não deu toda a biografia de Abraão, o que ele passou, quais foram suas experiências ao longo desses 75 anos, quais os valores que ele cultivou, né, sendo criado num ambiente idólatra, como isso influenciou a ele. Não temos nenhuma informação mostrando como ele entendeu que foi Deus que falou para ele. Percebe? Então nós não temos nenhuma informação nesse sentido. Mas o importante é que o que nós precisamos saber é que Deus falou a Abraão. Então, o Senhor, está aqui, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra. Quando se fala sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, isto mostra um rompimento definitivo com todos os laços que ele tem com a sua terra, a sua parentela e a sua casa. E até mesmo os direitos de herança, porque quando o pai morre, o primogênito assume, né, todas as responsabilidades e todos os direitos que ele tem. Abraão é ordenado por Deus a fazer uma coisa difícil: largar tudo para poder viver um projeto que não é desenhado claramente diante dele. Para analisar. Ele diz: isso, vai para da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Não deu nada certo, não deu nada, né? Você vai caminhar e você vai chegar. Quando chegar a essa terra, aí eu vou te mostrar essa terra. Quer dizer, ele sai. Vocês imaginem o impacto disso no âmbito familiar. Olha, eu ouvi Deus me dizendo que agora eu tenho que abandonar vocês e tenho que ir para um lugar. Qual lugar? Para onde Deus mandou? Dentro disso aí, me parece que houve uma falhazinha deles. Porque ele tinha que sair, na minha maneira de entender, só. Ele e a sua mulher. E ele levou o camarada com ele. E lá na frente a gente vai ver as repercussões disso na história. Dá problema. Uma falhazinha. Então você já começa a observar alguns detalhes que são importantes, que um gigante espiritual não nasce pronto. E você vai ver outras coisas. Essa aí foi muito importante, essa observação que o pastor Luiz fez é muito importante para nós entendermos a história do patriarca. Mas nesse capítulo mesmo você vai ver algumas evidências de como o patriarca ainda não estava, né, totalmente consciente daquilo que ele estava fazendo. Esse é o início, gente. Na frente vai ter outra falhazinha. E vocês vão ver várias aí, mostrando que um gigante espiritual, hoje nós, quando os judeus falam em Abraão, quando nós falamos em Abraão, nós já pensamos naquele gigante lá na frente, que o homem que ofereceu até o seu próprio filho para Deus. Mas a história da revelação, na revelação progressiva, vai mostrando o quanto ele só foi tomando uma plena consciência daquilo que Deus falou pelas suas próprias experiências, e algumas delas bem negativas. Então, isso nos ensina hoje também. Isso nos ensina. Até ele chegar a ter condições de dar o seu próprio filho, há todo um caminho, né, de crescimento. Um caminho que ele falhou. E na pior ele não falhou, que era dar os filhos. Exatamente. E aí ele dá o grau. Ele dá o grau. Isso é importante. Tá? Então Deus você já parou para pensar? Você acorda de manhã assim num dia, você ouve uma voz: levanta-te, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
teve nenhum si. Percebe bem? Não teve nenhum si. É o empenho da soberania de Deus. Não é? Agora Abraão tem que crer que Deus está falando com ele. Então essa é a primeira experiência. Tá? Essa é a primeira experiência. E isso é importante por quê? Porque registrada aqui, né? Então é importante que quando isso acontece, nós já vamos começando a construir o ambiente sociocultural em que Abraão está e ver quantas coisas estão envolvidas naquilo que Deus fala para ele. A conversar esse corte de vínculos familiares, isso é muito forte, né? Cortar os vínculos familiares. Né? Então isso é muito, mas muito difícil. E sair da terra, ora, 75 anos de idade, ele está plenamente estabelecido no seu lugar. Ele está, né, com a sua família andando para lá e para cá, então já tem o seu clã, né, totalmente construído, então tem toda uma base para poder passar dali para a velhice. Então, de repente, fazer essa mudança nessa idade, né, então você já vê que 75 anos aqui já pesa. Quando Deus faz promessas a ele de ter um filho, você observa que ele já há lembra daquele declínio que nós fomos vendo, né, na idade dos patriarcas. Então já pesa aqui a idade, e é exatamente com esse empenho de soberania que Deus chama Abraão, dizendo que se você fizer isso, então aquilo, se você fizer aquilo, então aí eu vou te abençoar. E Deus empenha a sua soberania na sua promessa e faz um pacto com Abraão. O escolhe para fazer um pacto. Dentre todos os habitantes da terra naquela época, os olhos de Deus se fixaram em Abraão. E com ele Deus fala, e a partir daí ele é o protagonista na história bíblica e na história da redenção. Então isso é muito importante para nós. Daí essa primeira pergunta mostra que essas 7 promessas que são feitas a Abraão, né, e Abraão ele tem toda ele tem todos esses desafios para cumprir. Aí vamos à próxima pergunta, que vai exatamente tocar nesse ponto de falha no cumprimento daquilo que Deus falou. É interessante também aqui eu vou fazer um apontamento, que a Bíblia hebraica, né, os judeus eles fazem a divisão da leitura, né, por certos segmentos. Então aqui esta é uma seção das leituras que eles fazem anualmente. Eles fazem leituras durante todo o ano da Torá, do Pentateuco. Então eles fazem essas divisões. Então tem o segmento de Bereshit, que é da criação, e aqui é o Ler Lechá, né? É o levanta e vai, né? Então vai e caminha, né? Vai e segue para uma certa direção. Então esse Ler Lechá é uma secção em que começa a falar a respeito da história de Abraão. Então os judeus nessa época, quando começa um ano, eles começam a fazer as leituras até que chegam nessa sessão, aí eles leem até completar esse segmento do Ler Lechá. Esse segmento que vem aqui dessas palavras hebraicas que estão aqui. O Ler Lechá. É o verbo no imperativo, go for you, que está aqui, né? Vá para você, vá, segue nessa direção. Então aqui é só uma observação. Então vamos à segunda pergunta. De onde Abraão saiu, aonde ele chegou, e que parente que ele levou consigo, quem foi que deu ordem para ele levar? A gente faz uma pergunta. E quais os bens que ele tinha adquirido e levou, e quantos anos ele tinha? Então, aqui, versículo de número 3, ao número 4 ao 5, respondem à pergunta. Vocês observem bem que nós vemos o espalhamento das nações, né, no capítulo de número 11. E aqui, Deus fazendo uma promessa para alcançar essas nações que, a partir ali do capítulo 11, vão se formando e vão se espalhando.
né? E vocês viram na aula passada como o Pentecostes, né, ali houve a confusão de línguas no capítulo 11. E no Pentecostes a mensagem de Deus foi universalizada, em que cada um ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua em que eram nascidos, mostrando que as nações que vieram e convergiram para Jerusalém tiveram um fenômeno Babel revertido, e o Espírito Santo foi um instrumento para poder passar a mesma mensagem em diversas línguas diferentes, mostrando o alcance da promessa de Abraão, que a proposta era realmente fazer com que todas as nações da terra ouvissem o Evangelho, que está na grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então o Evangelho, ele é simplesmente o cumprimento desse pacto de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção para todas as famílias da terra veio através de quem? Do descendente de Abraão, né? Ele foi o protagonista, recebe a promessa, mas a promessa se cumpre, né? Para essa promessa se cumprir, as nações serem atingidas, quem é que foi o que deu base para que isso acontecesse? Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque toda a maldição que vem, né, principalmente toda a maldição da lei, do pacto mosaico, que não vamos estudar mais à frente, se cumpre em Cristo. A partir dele, todos aqueles que se unem a Cristo pela fé, que são chamados, eleitos e são alcançados, recebem a chamada eficaz e entram nesse corpo de Cristo, que é a igreja, passam a ser benditos. Daí você vê que o apóstolo Paulo fala na Epístola aos Efésios: bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí entra a resposta que Deus não faz acepção de pessoas. E aí vem, mais uma vez, entra nessa questão que foi levantada, de Deus não fazer acepção de pessoas. Interessante como é que Deus enriqueceu Abraão. Uhum. A saída dele ao Egito fez com que ele saísse com uma riqueza redobrada. Nós vamos analisar, vamos chegar lá no finalzinho dessa questão. Os versículos 4 e 5. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Então, ele lembra de Noé. Noé fez tudo quanto o Senhor lhe tinha dito. Aqui, ele diz: assim partiu Abrão, tá? Como o Senhor lhe tinha dito. Mas observa bem: e foi Ló com ele. Percebe? E foi Ló com ele. Não é como o Senhor tinha dito, né? Então, se Ló estivesse no programa, e o texto ia dizer o quê? E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló, né, e dizia, em vez de o Senhor lhe tinha dito, ia entrar depois. Partiu Abrão, e Ló, como o Senhor tinha dito. Mas Ló não estava nesse programa aí, de certa forma, e ele entra aí. Então, algumas coisas que vocês vão observar, né, que estão dentro daquela vontade permissiva de Deus, e não na vontade diretiva de Deus, né, que existe a vontade diretiva de Deus, existe a vontade aprovativa de Deus, e existe a vontade permissiva de Deus. Então, são 3 dimensões de vontade de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Então, Deus permite que Ló, ele podia interceptar: eu não mandei você trazer Ló. Eu falei: levanta-te, então vai você e sua esposa, e sai. Mas Deus não interferiu, deixou acontecer. E aí também o que acontece ao longo da história, inclusive de Ló, para nós, serve para o nosso ensino. Tudo que acontece é Deus guiando a história, né? É Deus guiando a história soberanamente. Então aqui entra a permissão de Deus. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido. E aí observa bem aquilo que nós já falamos acerca das almas aí, ó.
e as almas que lhe acresceram em Harã. Então ele pegou um monte de alminha, né? Etéreo, transcendente e, né? Como é que ele ia pegar a alma para levar? Hein? Os que dizem que a alma, dão certas definições de almas aí, né? Como é que ele pegou as almas aqui para poder levar? Aí, pastor Laerte, essa é boa, hein? Percebe? O que está querendo dizer o autor sagrado aqui com esse termo almas aqui? Está fazendo uma menção de quê? Pessoas. Pessoas. Tá? Então isso é muito importante. Essa alma aí tem carne, tem medula. Come, bebe, fala, né? Não somente sente, não, mas fala, come, bebe, porque aqui está no sentido de todas as pessoas que foram acrescentadas a ele, né, quando ele estava em Harã. Esta lição traz um aspecto geográfico, né? Inclusive a lição passada também trouxe muitos aspectos geográficos que nós não enfatizamos, e óbvio que no comentário escrito a gente vai ter que abordar. Mas só para vocês terem uma noção aqui dessa caminhada de Abraão, eu coloquei aqui já disposto aqui um gráfico no Atlas Bíblico, para nós termos essa ideia, né, da trajetória de Abraão. Então nós temos aqui Ur dos Caldeus, que está na Babilônia, tá? Por isso que fala aqui dos caldeus, né? Casvim, né? E de Ur dos Caldeus a esta viagem dele aqui, aí ele passa aqui por Babilônia, vai seguindo aqui nesse caminho até chegar a Harã. Então ele vai para a parte, vai para o oeste, sudoeste, né? Aqui no mapa você vai tendo essa condição de ver a grande caminhada aqui, e são muitos quilômetros. Tá? São muitos quilômetros de distância. Ló também teve fé, né, pastor? Hein? Ló também teve fé. Porque Deus fala com Abraão. Ele Abraão, Ló compra a ideia de Abraão. Inclusive, lá em Sodoma, ele era o justo Ló. Ele comprou a ideia também. Uhum. Mas, vamos aqui então. Então, esse aspecto geográfico é importante para que você tenha uma noção. Tá? E depois aqui você vai ver como ele sai daqui e desce ao Egito. Então, aqui embaixo está o Egito. Tá? Então, e por fim aqui o seu estabelecimento em Berseba. Aqui ele já vai fazendo essa grande trajetória, é uma grande viagem, tá? Muitos e muitos dias, e isso é importante para a gente ter uma noção geográfica, né? Vai falar sobre cidades aqui, então você tendo essa visão geográfica é importante para você entender que realmente está falando de alguma coisa que aconteceu no planeta Terra. Isso é importante por conta da historicidade dos fatos. Tá? Isso é importante mostrar esses detalhes aqui. Mas prossigamos aqui, versículos 4 e 5. E diz: e todas as almas que lhe cresceram em Harã e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Tá? Então aqui você vai vendo que ele sai, leva toda a sua fazenda. O que se fala quando se fala em fazenda aqui? Qual é o sentido aqui do texto? Hein? Todos os bens que haviam sido acumulados. A NVI já vai dizer de modo bem simples, né? Ele sai aqui e todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã. Tá? Então isso aqui, a linguagem da NVI, ela é bem clara e já fica bem mais fácil de ser entendida. Tá? Porque a gente fala em fazenda, a gente já lembra logo de uma fazenda, né? Tem essa ideia de fazenda, e muitas vezes não associam que são os bens que ele adquiriu, ouro, prata e tudo mais que circulava naquela época. Ok, então vamos aqui à próxima pergunta. Aqui você vai ver então que ele faz esse percurso, tá? Ele vem nessa direção aqui. Chega à terra de Canaã. Esse percurso é muito importante. Mais à frente aqui temos um outro mapa que vai mostrar a entrada dele em Canaã. Então aqui já fica bem mais fácil de
ter uma noção aqui. A parte do deserto, o sul, aqui do Egito. Tá? Então aqui você vai ver as cidades, Betel, todos os lugares por onde passa o patriarca, a terra de Gerar, o mar Mediterrâneo, o Mar Morto aqui, tá? O Vale do Jordão. Então é essa região aqui que depois essa aqui é a terra prometida. Então com essa visão geográfica é importante para nós prosseguirmos aqui a nossa lição. Onde Abrão parou e o Senhor Deus lhe apareceu, qual o povo que dominava aquela terra, e o que o Senhor disse a Abrão acerca daquela terra. Versículos 6 a 7. Seis a 7. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Então, quem eram os habitantes daquela terra? Os cananeus. Os cananeus, eles eram aqueles que nós vimos lá nas nações, os jebuseus, os heveus, os perizeus, os heveus, todos aqueles eus lá que nós vimos lá. Então eles eram os que habitavam nesta terra. Mas então por que, mais uma vez perguntando e adiantando a história, por que Deus expulsou posteriormente aqueles cananeus de Canaã? Qual foi a razão? Porque a iniquidade deles, tá? Deus vai falar isso com Abraão no capítulo de número 15. A iniquidade deles chegou a um limite. Na época de Abraão, Deus fala que ele vai tomar aquela terra, mas tem um lapso aí de 400 anos. E diz, olha, você vai descansar com seus pais, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Então vocês veem que a paciência de Deus em esperar todo esse tempo até que completasse o número de delitos, que nós vamos saber depois, com mais detalhes, com a promulgação da lei, para nós termos uma noção clara das coisas que eram feitas lá e que estavam totalmente fora do projeto da vontade de Deus. Então Deus esperou esse tempo todo até que ele entrasse em juízo, porque Deus sempre age à base de razões morais, nunca por capricho. Isso é importante. É isso aí, naqueles que ficam, por que Deus tomou a terra dos cananeus e botou Israel lá? Ele é o Deus de todas as nações, esses universalistas. Então aí você vai ter uma base para mostrar que Deus age de acordo com critérios morais e nunca por capricho. Isso é importante. Então os cananeus habitavam naquela terra e o Senhor apareceu a Abrão, a teofania, o modo como Deus aparece, nós não sabemos como é. Pode ser de uma forma humana, de modo que Abrão pudesse ter conversa com ele, como já aconteceu em várias teofanias anteriores, como aparecia a Adão, mas aqui não especifica o modo como Deus aparece a Abrão. Só diz que aparece. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, vamos pegar aqui a revista corrigida. Ok, para a gente. E disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então o que ele faz ali no lugar onde Deus aparece a ele? Deus diz a ele que a semente dele ia dar aquela terra onde ele estava, Canaã, e ele então ali edifica um altar, fazendo o quê? Qual a proposta desse altar edificado em Canaã? A intenção era
consagrar aquele lugar ali a Deus. Então, quando Deus vai cumprir a promessa, ele não sabe. Porém, ele ali já adora a Deus naquele lugar que ele está já recebendo como sendo seu. Então, ele oferece o sacrifício a Deus. E levou alguns anos para se cumprir. Muitos anos. Então, é importante esse ato do patriarca, que ele sai de um ambiente idólatra, mas ele ali oferece o sacrifício ao único Deus que lhe aparece. Então, isso é importante. O cumprimento da primeira fala já começa a mostrar para ele aonde E estabelecido. no caminhar de Deus com Abraão, ele está caminhando, você viu o trajeto que ele faz. Quando ele chega no lugar, aí ó, é esta terra aqui. Lembra que eu falei que te mostrarei? É esta terra aqui que eu estou te dando. É essa aí que é sua, e da sua descendência a sua descendência vai herdar essa terra aí. Eu estou prometendo. Então é uma promessa também que não é condicional, né? É uma determinação divina vinculada na sua soberania. Isso vai acontecer, né, independente do curso da história. Por isso que é bom servir a esse Deus que transcende a história. Por quê? Porque ele fala, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele sabe, ele já está vendo, né, o projeto lá na frente. Então quando ele fala, ele já está vendo o povo entrando na terra, possuindo a terra, a época de Josué, já sabe toda a história de antemão. Isso é muito importante. E por isso então ele empenha a sua palavra, e Abraão crê e oferece a Deus um sacrifício, e já começa ali, né, naquela linha, né, dos setistas que invocavam ao Senhor, lá na época de Enos, e começou a se invocar o nome do Senhor. E aqui então, na época de Noé, o pacto noaico é feito, e Noé faz ali aquele sacrifício a Deus. E agora Abraão também faz esse sacrifício a Deus, e, por assim dizer, consagrando e entregando aquela terra que ele já recebe pela fé como sendo sua, porque Deus falou, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, viu? Conforme nós já estudamos isso é importante. Está claro até aí? Então vamos à próxima pergunta. Inclusive aqui o próprio termo moré ainda tem o sentido hoje de moré. O Luciano sabe, né? Professor, mestre. Palavra moré, carvalho de moré. Para onde Abrão partiu e onde ele armou a sua tenda, o que ele fez para invocar o nome do Senhor e para que lado ele seguiu a sua jornada? Versículos 8 e 9. Os versículos 8 e 9. 7, 6. E moveu-se dali de onde? Para a montanha, a banda do oriente de Betel. Então vamos aqui ao mapa, só para a gente ter uma noção. Geografia, Atlas Bíblico. Aqui nós vamos ver, ele se move, Betel. E Betel será depois de Jerusalém, será uma cidade muito citada. O que vai acontecer lá na frente com essa cidade? Ela vai se tornar um grande centro, só que não é de coisa boa, não. Quando o reino se divide, vocês lembram? Já estudamos isso. Um centro de adoração idólatra, de ídolos, né? Que vai ficar em Dan e em Betel. Então teremos um centro de adoração idólatra aqui. O que significa Betel? Beit El. Hein? O que significa? Leveit El. É a casa de Deus. É de Beit, aqui está no construto, El, casa de Deus.
Então essa cidade, Betel, significa, que vem para o português como Betel, Beit El, é casa de Deus. Ao ocidente de Ai, e Ai ao oriente. Então, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então isso aqui é importante que você observe bem. O patriarca está seguindo uma linha de relacionamento com Deus, e isso é importante, porque está se apropriando espiritualmente ali daquela terra, tá? Isso é importante. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Tá? Então aqui nós vemos no mapa, vamos à geografia. Ele vai então aqui, desce e caminha para a banda do sul. Ele vem para cá, para baixo. Tá? Vem para a banda do sul. O Egito está aqui embaixo. Tá? O Egito está aqui, a cidade de Sur, no Egito. Então o Egito está aqui. Ele vem, desce, tá? Está lá no norte, então ele desce de Betel e vem aqui, ó, para a banda do sul. Okay? Então ele caminha aqui para o Egito, sudoeste aqui, fazendo a linha divisória. Sexta pergunta: o que fez Abrão ir peregrinar no Egito? O que ele pediu que Sarai, sua mulher, o dissesse quando alguém lhe perguntasse? E por que ele exigiu isso dela? Aí vamos aqui, os versículos 10 ao 13. Então Deus faz promessas empenhando a sua soberania. E como o patriarca reage? Ele agora é um homem sob promessas. Ele agora já não é mais um homem comum. Ele é um homem sob promessas. E ele recebe promessas em que Deus empenha a sua soberania. Isso vai acontecer. Se ele toma Deus pela sua palavra, ele precisava ter temor de qualquer coisa? Se tivesse de tomar qualquer decisão, a quem ele deveria recorrer? Ao Senhor. Ao Senhor. Percebam bem. Então vamos aqui ao texto e diz: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. O que acontece aqui? Quando ele vai peregrinar para o Egito, e disse o Senhor a Abrão: desce para o Egito, porque aqui há muita fome. Ele fazia: eu não tenho como resolver esse problema, mas você dá um jeito de ir para lá e procura a solução lá. Então estou aqui já fantasiando, para vocês terem uma ideia. Você não vê Deus orientando Abrão para ir ao Egito. Tá? É aí que você vai começar a perceber alguns detalhes que vão mostrar que gigantes espirituais não nascem prontos. Eles são feitos, e as circunstâncias é que vão fazendo. Ora, se ele tem uma promessa de Deus que ele vai ser pai de uma grande nação, a fome pode matá-lo antes dessa promessa se cumprir? E para isso ele precisa de uma semente, precisa de que nasça um filho dele para prosseguir esse projeto. O que ele deveria ficar? Tranquilo, esperar, vou ver o que Deus ia ver a situação e ia orientar o que ele tinha que fazer ou enviar provisões para ele. Não é isso? Eu sou um homem sob promessa agora, mas você observa que esse modo de agir, que seria extraordinário, em face às promessas que Deus fez, não foram a primeira atitude do patriarca. Ele se viu diante de circunstâncias e perdeu essa visão. E procurou uma solução para o problema. Ao procurar a solução para o problema, ele cria alguns problemas. E problemas sérios e problemas graves. Vejam só. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, então quando ele está para entrar no Egito, aí ele tem um raciocínio. Eu vou entrar no Egito. Eu não tenho nada para apresentar para esse egípcio. Eu estou aqui por causa da fome. Eu vou depender deles. E aí ele tem a triste ideia de dizer à sua mulher. E disse a Sarai, sua mulher: ora,
Ô filha, eu bem sei que você é uma mulher bonita, é formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher. Então o que eles iam fazer? Olha o raciocínio de Abraão. E matar-me-ão a mim, cadê a promessa de Deus? Far-te-ei uma grande nação, né? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O homem está com a bomba atômica na mão, com o estupim na mão, né, para explodir a bomba. Ele era o dono da situação. Abraão ali era o dono da situação. Alguém podia tocar em Abraão? Deus já tinha falado, olha, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Já parou para pensar? Ele está sob uma proteção, sob uma cobertura, mas não usa esta cobertura. E aí tem essa infeliz ideia de fazer essa proposta à sua esposa. Com o quê? O que isso aqui revela? Insegurança, medo, matar-me-ão. Ele já se viu morto, os egípcios já, né, transpassando ele com a espada. Opa, agora a Sara é nossa. Ele já viu, ele pintou esse quadro fantasioso, mostrando a fraqueza do patriarca. Diz, matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Então ele já se viu morto, já se viu lá jogado no buraco, enterrado, e depois Sara, né, viva, porque era bonita, vai para o harém do grande faraó, do Egito. Então, ele viu isso, ele viu esse quadro, pintou tudo, e falou, salva a minha vida. Falou para a mulher, salva a minha vida. Disse, ó, dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Ou seja, me poupe a minha vida. Você diz que é minha irmã, e aí eles não vão me fazer nenhum mal, porque aí eu não tenho nada a ver com você. Ele corta esse vínculo de marido e mulher, ele quebra tudo, né? Porque aí, não, ela é minha irmã. Se é irmã, então, né? Então vamos levar ela lá para o grande faraó, que não tem nenhum problema. É mais uma mulher bonita para o harém do faraó. Mas quem é Abraão? Quem é Abraão da perspectiva daquilo que Deus prometeu a ele? Recorde as promessas que Deus fez a ele, nos 3 primeiros versículos. Pega aí a Bíblia. Recorde as promessas. O que Deus falou para ele? Em Sara. Empenhando a sua soberania. Havia dele uma grande nação. Vamos lá, uma por uma das promessas. Abençoaria ele. Não, quero que você leia esses 2 versículos, versículo 2, o 3, que Deus Ora, disse. o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e Isso. da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí. E far-te-ei uma grande nação, Olha só. e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas vai mais. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse episódio, Abraão está se vendo assim? Não. Ele não está se vendo por essa ótica das promessas de Deus. Faltou fé. Percebe? Então o patriarca já está aqui nessa experiência nos mostrando que um gigante espiritual, ele não nasce pronto, ele é feito. Deus permite ele passar por essa experiência. É a vontade permissiva de Deus. Mas observe bem que por conta do empenho da soberania de Deus nas promessas que faz, Deus faz intervenção em favor do patriarca. Mesmo nessa condição de fraqueza em que ele expõe a sua esposa ao perigo, expõe a sua esposa a ser, né, abusada pelo faraó. Eu não acho que faltou fé. Eu acho que ele deixou de focar nas promessas que Deus tinha feito. Acho que ele não lembrava. Ele deu um apagão. Ele não se viu a partir da ótica das promessas de Deus. Quem ele era. Isso é muito significativo para nós, irmãos. Que quantas das vezes também nós não nos vemos como Deus nos vê. O senhor não acha que seria um cuidado dele, para uma maneira de ele querer ajudar? Porque a promessa de Deus era para ele. E o medo dele era justamente de morrer.
Aí você faz o seguinte: bem, Deus tem uma promessa na minha vida, então eu vou entregar a Catiúcia, vou passar numa favela. Não, deixa eu concluir o quadro, seu raciocínio. Você fala de Abraão, né? Não, então peraí, você que arrumou o problema. Você entrou na favela do Alemão, sabe que lá tem um monte de bandido, e os bandidos vão olhar você feio desse jeito, né? Aí chega aí a Catiúcia: não, Deus tem uma promessa comigo. Catiúcia, quebra o meu galho aí, ó. Seus bandidos, você diz que é minha irmã, você não diz que é minha esposa, não. Deus tem uma promessa para Deus tem uma promessa para mim, então, percebe? Porque quando a gente se coloca na condição de Abraão, a gente vê a gravidade daquilo que ele fez, não é? A gravidade daquilo que ele fez. Tudo porque ele perdeu aquele, né? Perdeu o foco das promessas. Era uma coisa que estava muito recente, muito fresquinha, ainda não tinha sido internalizada mesmo, para ele se ver dentro daquela ótica. Mas a experiência que ele vai ter lá, aí é que entra a soberania de Deus ajudando o patriarca, não é? Porque aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Veja só o quadro aqui. Então ele diz: olha, peço-te que, diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Ou seja, você seja abusada, que eles façam o que quiserem de você, e eu vou ficar bem nisso. Ou seja, depois a gente sai como se nada tivesse acontecido. Aí depois de Sara ter sido abusada, se fosse o caso, ter sido abusada lá do faraó, e percebe? Aí depois, né? Passou a fome, vamos embora, a gente foge daqui e vai embora. E o que aconteceu? Olha o perigo que ele expõe. Se Abraão está lidando com um Deus, né, que não tem o controle da situação, até nos momentos em que a nossa visão falha, já pensou como que seria a situação? Como que seria o quadro? Um caos. Mas olha que não acontece em ti. E diz: e que viva a minha alma, olha aí, a alma de novo, olha, por amor de ti. Aqui está falando só da alma. Não, dele mesmo. É Abraão como um todo. Não é Abraão como um todo. Por isso que eu estou falando, pastor. Ele tinha ciência de que ela seria a peça também fundamental para essa promessa? Ou ele cria que era só ele? Porque se tivesse que morrer, que morra você. Vamos perguntar às irmãs ali: vocês concordam com o que Abraão fez? Claro que não. Imagine que os seus maridos fizessem essa proposta para vocês. Quem sabe? Foi uma proposta indigna. Percebe? Obviamente que não. Você está lá no Morro do Alemão, lá, você vai passar por aquela terra, sabe que ali tem perigo. Ó, Catiúcia, agora te botei no fogo, né? Ou não, você não diz que é minha esposa, não, eu nem te conheço, tá? Você diz que é minha irmã e tal, e para pensar. Então, Foi medo mesmo. Foi medo mesmo. Ele teve medo de morrer, ele ficou em pânico. Ele já está em pânico por causa da situação da fome. Ele não sabia como lidar na situação, nem perguntou a Deus como ele ia lidar. Ora, se eu sou o homem da promessa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Estar com fome, o que eu faço? Qual é o próximo passo que eu dou? Começaria por aí, né? E logo em seguida, quando ele chega no Egito, olha, eu tenho promessas, então eu vim para cá, né? Mas por ele não ter sido orientado para ir, ele também já não tem esse foco de perguntar a Deus: será que eu entro ou não entro? Ele mesmo cria a estratégia dele, ele cria a estratégia dele. Essa criação de estratégias é que vai mostrar que ele não está com foco totalmente focado nas promessas de Deus. Quem tem que criar a estratégia? É o próprio Deus. Quem tem o dever de preservar aquele que vai ser pai de uma grande nação? É o próprio Deus. Não é ele. Mas você vai ver que isso vai acontecer repetidas vezes. Outros episódios vão mostrar esse elemento de fraqueza em face ao que Deus prometeu. O que Deus prometeu é tão estupendo que Deus permite a Abraão chegar a um ponto em que ele está inativo para poder prometer um filho. Você vai ver que mais um problema é criado. Sara dá uma ideia, aí é a Sara que dá uma ideia, e aí cria mais um problema, que está criado até hoje. Grande problema. Então vocês percebem bem, isso para nós é importante, significativo, porque Abraão Abraão não é aquele gigante espiritual.
Ele está ainda em processo de conhecimento, de inter-relação, e as promessas de Deus, ele não as toma assim como sendo uma coisa absoluta, como um empenho da soberania divina. É revelação progressiva, é um crescimento. Todos nós crescemos. E eu não jogo pedra em Abraão, porque em hipótese alguma. O problema é o seguinte: ele está lidando com Deus, o pensamento de Deus, e está muito longe do pensamento de Abraão. Abraão não tinha condições de entender naquele momento. De ver o futuro. Deus está na sua perspectiva, vendo tudo acontecer. Messias vindo, igreja formada, nós aqui hoje. Né? Tudo para Deus é visto dessa perspectiva. Abraão não, é o momento. E é o momento que faz com que ele, bem, a fome já é um problema. A entrada no Egito é um outro problema. E tinha lógica naquilo que ele falou? Tinha lógica. Você vai ver logo na próxima pergunta aqui, ó, na 7ª pergunta. O que os príncipes de Faraó lhe disseram acerca de Sarai, sua mulher, mulher de Abrão? O que Faraó fez a Sarai? E o que Faraó fez a Abrão por causa de Sarai? Aí vamos aos versículos 14 ao 16. Olha a previsão de Abrão. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era formosa, muito formosa. Então, Sara era muito bonita, com seus 65 anos, hein? E era muito bonita. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. Olha, vem um homem aí, rapaz, que ele está com uma mulher bonita do lado dele. A gente não sabe quem é ela, mas é uma mulher muito bonita. E Faraó logo, né? Vejam o que ele decide. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então aí, Sara, diz que é minha irmã, viu? Diz que é minha irmã. Fala não. Estou ouvindo aí. Diz que é minha irmã. Medo, pavor, né? Diz que é minha irmã. Porque ele foi, levaram a Sara lá para a casa do Faraó. Tá? E nisso, então, bem, você, rapaz, trouxe um presente para nós aqui. Né? Sua irmã é muito bonita, ela vai ser participante agora do harém do grande Faraó. Né? E o Faraó fez o quê? E fez bem a Abrão por amor dela. Então ela serviu de uma moeda de troca para ele ser beneficiado. Né? Você trouxe um presente para nós. E era a esposa dele. Analisa a questão, né, irmã Marilda? Para analisar. E era a esposa dele. Deus, ela não precisa de ajuda, mas eu acho que aí deu um empurrãozinho aí. Exatamente. Através dela, deu aquela praga nele lá. Se Deus não age, Explodiu lá com muita coisa. a história seria muito trágica para Sara, né? Mas aí nós vamos ver a proteção de Deus tanto para Abrão e como para Sara. Só que acontece algo muito interessante aqui no decorrer da história. Preste atenção. E diz, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Então, pronto, agora está, além de não morrer de fome, ainda está, praticamente recebeu uma herança, porque a mulher dele era muito bonita e foi para a casa do Faraó. Foi como que recebeu um dote por trazer aquela irmã bonita para o harém do Faraó. E ali, pronto, vai se estabelecer, já está com todos esses jumentos, vacas e servos e servas para servirem a casa. Fez aí para ele um lugar em que ele se estabeleceria e muito bem, além do que ele já tinha. Além do que ele já tinha. Conforto, muito bom, né? Que zona de conforto ele entra nela? Muito bom. Aí Sara que se veja lá como Faraó, né? A semente da mulher agora está fazendo a bagunça. Percebe bem? A visão daquilo que Deus falou para ele não estava ainda internalizada. O bom de tudo é que Deus é onisciente e está acompanhando passo a passo a Abrão
mesmo nos momentos em que ele está tomando decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus e que quebram todos os princípios éticos que nós conhecemos, né? Deixar a mulher exposta a uma situação dessa é realmente algo impensável. Agora você botou a Catiúcia, você já começou a ficar mais, pensou mais seriamente no assunto, né? Não fala mais. Não fala mais nisso. E vamos à última pergunta. O que Deus faz então para poder mostrar que, dar uma lição, e uma boa lição, ao Abrão e através do faraó, hein? Preste atenção. O que o Senhor Deus fez a Faraó por ter ele tomado Sarai por mulher? Que decisão Faraó tomou quando o Senhor o feriu por causa de Sarai? E aí vem os últimos versículos aqui até o versículo 20. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai. Foi ela entrar lá, né? Já veio a tragédia e um monte de praga, e todo mundo doente, um dói para cá, e úlcera, e sei lá, e uma série de enfermidades, e o troço ficou feio para ele, para os que estavam dentro da casa de Faraó. E diz, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O Faraó percebeu. Então chamou o Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Foi essa mulher botar o pé dentro da minha casa, desabou uma tragédia aqui, nós estamos tudo numa maldição terrível, todo mundo caiu doente aqui. Ó. Que coisa terrível é essa? Todo mundo... Que mal foi esse que tu nos fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Aí Sarai disse, vem cá, você é irmã dele mesmo? Não, eu sou esposa dele. Você é esposa dele? Por que não me disse isso? E ele foi lá então conversar com Abrão. Sara teve que dizer, né? A verdade, já viu que a situação lá estava negativa em relação ao Faraó. E aí, não, ele é meu esposo. Meu esposo. Foi lá, quem me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? Ela era meia-irmã, né? Biologicamente era meia-irmã. Se chama de meia-irmã, devido à descendência, à ascendência. De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Ou seja, quase que eu tomo a tua mulher por minha mulher, vocês imaginam. Se antes de tomar eu já estou nessa maldição, Deus iria me matar. E você me fez isso porque... Por que você não me disse que era sua mulher? Observa bem que Deus faz o quê? Deus age e Deus dá a visão ao Faraó. Dá a visão ao Faraó. E Faraó dá uma repreensão em Abrão. Uma repreensão. Se você tivesse dito que era minha, que era tua... Aqui, ó. Se você tivesse dito para mim que era tua esposa, eu, em hipótese alguma, eu ia tocar. Ou seja, quem estava no controle da situação era Abrão, mas ele mesmo não sabia. Ele teve medo de morrer, ele expõe a esposa a uma situação dessa, e Faraó agora está no maior desespero, e aí diz, agora pois eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Ou seja, vai embora. Aí Sarai tomou e foi embora. E para amenizar a situação, agora o que Faraó pode fazer para poder amenizar essa situação? Aí foi, esse homem é perigoso mesmo, pois ia botar a mão na mulher dele, olha que tragédia que aconteceu com a minha família. E diz aqui o texto, e Faraó deu ordens aos seus varões, a seu respeito, acompanhem-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Então os dotes que ele recebeu, levou, saiu dali e Deus fez uma intervenção. Mas a gente percebe que esse ato de Abraão em temer a fome, depois temer diante do que poderia acontecer, né, que criou aquele fantasma, porque ele ainda não estava focado em quem ele era a partir do momento do que ele foi eleito. Ele foi eleito, Deus empenha aquelas 7 promessas para ele, e aquelas promessas tinham que se cumprir de qualquer maneira. Porém, como ele ainda não se via pela ótica que Deus o via, com aquilo que Deus o investiu, ele temeu.
temeu a circunstância da fome, temeu ser morto por causa de Faraó e expôs a sua esposa a uma situação que poderia ser trágica se Deus não fizesse intervenção. Então que tudo isso sirva para nós de instrução e a gente vai vendo a partir dessa lição que gigantes espirituais, né, não nascem prontos, mas eles são feitos e feitos através das experiências que Deus, o próprio Deus vai permitindo que eles vão passando por ela e eles vão conhecendo melhor a Deus. Depois, imagina a conversa dele com a Sara quando chegou em casa, hein? No caminho. A gente precisa crer mais nesse Deus. Olha o que Deus fez lá. Vi gente caindo para todo lado, todo mundo amaldiçoado, o Faraó todo com pavor e ninguém nem chegava perto de mim. Eu era um monstro dentro daquela casa. Todo mundo, quem é você, afinal de contas? Eu sou a mulher daquele homem. Você é mulher dele, mas por que não me falou? Eu sou Abraão. E aí foi lá, deu aquela repreensão. Por que você não me falou? Levou uma repreensão do Faraó, o grande patriarca. Guarda bem isso. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa ter aprendido bem bastante coisas com essa lição. Amém. Amém. בראשית, פרק י"ג. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו, וכל אשר לו, ולוט עמו, הנגבה. ואברהם כבד מאוד, במקנה, בכסף ובזהב. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין העי. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי, עם השמאל ואימינה, ועם הימין ואשמאילה. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה, לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים בואכה צוער. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויאהל עד סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. ואדוני אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו. שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה, וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויאהל אברהם, ויבוא, וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני.